Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu convido os amados irmãos a abrirem a sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 1, e nós faremos a leitura apenas do verso 3. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 3. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Diz a palavra de Deus: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Pai de amor, gratidamos pela tua palavra lida, e neste momento que nós vamos meditar sobre a mesma, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, para que nos dê a compreensão da mesma e faça com que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. E é por isso que nós pedimos que não permita que falemos de nós mesmos, mas que sejamos tão somente um instrumento nas mãos do teu Espírito Santo, a trazer a porção da tua palavra santa ao teu povo, para que possam cada vez mais e mais crescer na tua graça e poder alcançar um dia o reino celestial. É o que nós pedimos, com perdão dos pecados, e no teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, há um dito popular que as pessoas dizem assim: me deixaram na mão, né? E também tem aquela onde você para e pensa, além de deixar na mão de quem eu tenho entregado a minha vida. É importante nós notarmos que diariamente nós temos entregado as nossas mãos na vida de homens, seja através do voto, quando nós decidimos quem vai ser o nosso presidente, quem vai ser o nosso prefeito, quem vai ser o nosso governador, deputado, senador, vereadores, enfim. Também quando nós vamos trabalhar, né? Ao sairmos para de casa para ir ao trabalho, geralmente nós pegamos um ônibus, um metrô e confiamos de que as pessoas que estão ali comandando estarão bem e não vai acontecer nada de desastre e nós iremos ao serviço e voltar em paz. Se a sua vida estivesse nas mãos dessas pessoas que eu disse, de um político, de médico, né? Esqueci de médico, quantas vezes nós colocamos as nossas vidas nas mãos dos médicos para cirurgia, né? Ou qualquer pessoa, certamente você se sentiria em dúvida sobre o seu futuro. Mas quando coloca a sua vida nas mãos do Senhor, a coisa se torna diferente. Tenha certeza de que nada vai poder te atingir, porque você está com a sua vida nas mãos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E é exatamente isso, meus amados irmãos, que o texto aqui em Ezequiel se refere. Ele se refere à mão do Senhor. 35 vezes em seu livro, essa expressão é usada, e ela merece um destaque, uma análise mais profunda, para que nós possamos entender por que Deus está falando nas mãos de Deus. Os momentos mais marcantes na vida do profeta Ezequiel foi também, meus amados irmãos, o momento de seu chamado. Até a cada ato do seu ministério profético são dirigidos pela mão de Deus sobre a vida deste profeta Ezequiel.
E como está a mão de Deus na sua vida? De que maneira Deus tem tratado você, tem cuidado de você? Ou melhor, você tem deixado Deus tratar na sua vida e estar com Ele o tempo todo? É isso que nós vamos ver aqui. Lá em Ezequiel 3,14 diz: então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na hesitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. A força do profeta Ezequiel não estava em suas próprias mãos, mas era a mão do próprio Deus quem o sustentava, quem o levava. Ele sabia muito bem, meus amados, de suas fraquezas, ele sabia das suas limitações, por isso confiava na mão de Deus, que é muito forte. Se você se sente fraco diante das dificuldades da vida e não consegue segurar firme, você precisa mudar o foco. Quando parece que tudo está escapando das suas mãos fragilizadas, precisamos olhar para o profeta Ezequiel e crer que a mão do Senhor vai te sustentar e não te deixará cair, pois o Senhor firma os passos do homem bom e o seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Assim diz o salmista nos Salmos 37, nos versos 23 e 24. A mão de Deus nos sustenta. A mão de Deus está sempre nos sustentando. Mas será que só sustenta? Não. O profeta Ezequiel diz aí no capítulo 3, versículo 22, que a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Notem, meus amados irmãos, que não somente a mão sustenta, mas é a mão que também levanta. E é importante nós percebermos que Ezequiel foi levantado pela mão de Deus, que o ergueu como profeta e mandou ficar de pé para servir o Senhor. Em um outro momento, Ezequiel foi erguido e ele estendeu ela ali, dali uma semelhança da mão que tomou pelos cachos da cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu me levou a Jerusalém em visões de Deus. Está lá em Ezequiel 8,3. Parece que Deus pega Ezequiel pelos cabelos e o tira rapidamente de onde ele estava. Deus nos levanta por sua mão para nos erguer diante de situações difíceis que muitas vezes enfrentamos, de tentações, às vezes momentos que estamos oprimidos ou até mesmo caídos. Nós somos chamados para ficar de pé diante do Senhor, para servi-lo em sua obra. Saiba que Deus erguerá para estar mais alto na presença do Senhor, nas regiões celestiais. E quem nos garante isso é o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6. A mão do Senhor te levantará. É importante que nós fiquemos atentos a isso, porque esse mesmo Deus que nos sustenta, que nos levanta, também é a mão que nos protege. O profeta Ezequiel, no capítulo 13, versículo 9, ele diz assim: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras, não estando no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. A expressão mão contra
também se repete várias vezes, no sentido de que Deus defende seus filhos e todos os inimigos e perigos. E isso nós vemos no livro de Ezequiel em vários momentos. Ezequiel foi perseguido muitas vezes, mas foi protegido pela mão de Deus sobre a sua vida. Se você estiver nas mãos do Senhor, nenhum mal poderá te atingir, porque nenhuma coisa tentará te tocar, porque saberá que é horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, como diz em Hebreus 10:31. Não tenha medo de nada. Nem ninguém se entrega a sua vida totalmente nas mãos, porque a sua vida está entregue totalmente nas mãos de Deus. E é importante nós lembrarmos aqui do Evangelho de João, no capítulo 10, aonde Jesus declara que nenhum daqueles que Deus deu a ele, nenhuma das ovelhas que Deus tinha dado a ele, nenhuma perecerá, nenhuma se perderá. Se nós aceitamos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador verdadeiramente, nós temos essa certeza. Nós temos a certeza de que as mãos de Deus estão nos sustentando o tempo todo. E Ele nos livra de todos os males desta vida. Então eu não vou pegar Covid. Então eu não vou... Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo os males dessa vida no sentido do nosso inimigo espiritual. Igual foi com Jó. Lembra-se de Jó? Satanás foi lá um dia, estava à toa, e foi lá falar com Deus. Falou assim, eu estava aí andando pela terra. E Deus falou, você viu meu servo Jó? Todo orgulhoso, né? Como um pai que fala do filho que é bem sucedido nos estudos, no trabalho, na vida. E Satanás fala para ele, vi que o Senhor tem carregado ele no colo aí, dando tudo para ele tem tudo de bom e do melhor, ele vai sempre te louvar. E aí Deus faz um desafio. Vai lá, pode tocar em tudo, menos na fé dele. E Jó, aliás, tem ali um momento de muitos males na sua vida. Perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus. É isso, meus amados irmãos. O nosso Deus é aquele Deus que também nos livra do nosso inimigo espiritual, Satanás. E é por isso que lá em Ezequiel 20, nos versos 33 e 34, diz o texto: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirai-vos-ei dentre os povos e vos congregarei nas terras das quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Ezequiel aqui recebeu a promessa de que o povo seria libertado do cativeiro babilônico, como nós também fomos libertados da escravidão de Satanás, do pecado. Mas Deus deixou claro que seriam salvos através da mão de Deus e não de nenhum homem, para que não pensassem que teriam sido algum líder que os tivesse libertado, e sim que o próprio Deus os livrou com a sua mão poderosa. É isso que é importante nós percebermos. Não conseguimos ver as mãos do Senhor, de tão grandes que são, pois criou os céus e a terra. Mas, por não conseguirmos ver, mas percebemos tantos livramentos que Deus tem nos dado e nós nem sabemos. Em todo tempo, Deus está nos livrando de perigos. E até mesmo quando sofremos algo, podemos entender que Deus permite para mostrar o seu poder. Porque Deus nos dá o livramento. É uma promessa. Lá o próprio salmista também declara isso.
que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. É exatamente isso. É a mão de Deus sempre nos protegendo, nos livrando. Mas é importante nós notarmos que o nosso Deus também é o Deus que promete. A mão do Senhor promete muito para nós. E o profeta Ezequiel, no capítulo 20, no versículo de número 42, ele diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Ezequiel recebe aqui das mãos do Senhor um livro com as promessas divinas que ele deveria se alimentar como um sustento para a sua vida. Está lá em Ezequiel 2,9 também. E em vários momentos Deus se revela a Ezequiel com as mãos estendidas ou levantando como um sinal de promessa ou garantia, dizendo: jurei. Isso os irmãos vão poder encontrar lá em Ezequiel 25, 6, no capítulo 15, versículo 23, 28 e por aí em diante no livro de Ezequiel. Este era um costume dos reis e líderes antigos, fazer declarações com as mãos levantadas em sinal de autoridade. Quando Deus levanta suas mãos sobre sua vida, nada pode impedir o agir do Senhor em seu viver, pois ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Tudo que você precisa não vem das mãos do homem, e sim das mãos do Senhor, e na hora certa o Senhor te entregará. A mão do Senhor derrama promessas em nossas vidas sobre você, e é isso que é importante, sabermos que Deus está sempre provendo e prometendo e agindo em nossas vidas. Mas esse mesmo Deus é aquele Deus que tem a sua mão que nos conduz. Não podemos nos esquecer que Ele é o nosso bom pastor. E lá em Ezequiel 37:1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Em outro momento eu já preguei sobre esse texto de Ezequiel e falei sobre os ossos que estavam ali. Olha que importante, agora olhando com outro olhar, a mão de Deus conduzia Ezequiel e o levava para onde o Senhor queria que estivesse, como profeta. Em vários momentos Ezequiel foi levado a lugares difíceis ou perigosos, mas sabia que não estava ali por acaso, e sim conduzidos pela mão de Deus. Olhe para as mãos de Deus e siga a direção que Deus dá para a sua vida. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no nosso Deus, até que se compadeça de nós, diz o profeta no Salmo 123, versículo 2. Não tome decisões sem a certeza de que será conduzido pela mão do Senhor por onde estiver. Se você vai fazer um negócio, se você vai fazer uma cirurgia, se você vai procurar um emprego, se você vai ter uma conversa importante, vai comprar uma casa, enfim, qualquer coisa que você for fazer, ore, peça o conselho de Deus, entregue nas mãos do Senhor. Como diz o salmista, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso que nós precisamos fazer. Qualquer lugar que você estiver, debaixo das mãos de Deus, será abençoado. E qualquer coisa que não vier das mãos do Senhor, não será bom para a sua vida. Por isso, devemos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. A mão do Senhor é que conduz a nossa vida. E por fim, meus amados irmãos, a mão do Senhor
é aquela que pesa também. Quantas vezes nós desobedecemos e sentimos as mãos pesadas do Senhor? Lembro-me aqui de Adão e Eva, lá no começo, quando tudo começou. Estava Adão e Eva no paraíso maravilhoso, e essa semana, em comemoração de aniversário de uma prima da minha esposa, estava conversando com o pai dela, e conversava ali, e de repente surgiu o assunto de medo. E falávamos, discutíamos, né, ali sobre essa questão, e eu falei para ele, o medo surgiu com Adão, com o pecado. Notem, meus amados irmãos, que no momento em que Adão pecou, e quando Deus apareceu no fim da tarde, porque todo final da tarde Deus aparecia ali para bater um papo com Adão e com Eva, Adão se escondeu. E Deus perguntou, mas cadê? Adão, cadê você? E nesse momento nós percebemos que Adão então fala, estou aqui escondido. Mas por quê? Porque estou nu. Mas quem te disse que você está nu? Você comeu do fruto? Comi. Estava com medo de Deus, porque o pecado manifesta o medo em nós. E é por isso que Ezequiel 39:21 diz, manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregando. Por consequência do pecado de Adão, Adão foi expulso do jardim do Éden. Aquele jardim que era cheio de frutas maravilhosas, aquele jardim que tinha animais, né, lindos, havia uma convivência gostosa, aonde banhavam dois rios, o Tigre e o Eufrates, tudo ali às mãos de Adão e Eva. E agora a mão de Deus pesa sobre ele. Pela sua desobediência, Deus então expulsa Adão e Eva do jardim e coloca sobre eles uma penitência. Do suor do seu trabalho, você vai cultivar a terra, você vai ter que sustentar, plantando, arando, colhendo. E a mulher iria ter a dor do parto, e não somente a dor do parto, mas iria ser dominada pelo homem. E a serpente, que fez ali, né, parte dessa relação do pecado, ela iria rastejar para o resto da sua vida. Eis aí a mão de Deus pesando. A ira de Deus se manifesta quando a sua mão pesa para corrigir erros, de forma que mostre e se justifica. E é por isso, meus amados irmãos, que a mão do Senhor é tão pesada, que o Senhor Deus disse, detive a mão e o fiz por amor em meu nome. E Deus fez tudo aquilo com Adão e Eva em amor a seu nome, porque Ele tinha falado não. Você pode comer de qualquer outra, inclusive tinha do lado ali, perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida eterna. Mas nós sempre fazemos as escolhas erradas. Em vez de escolher a da vida eterna, fui pegar o bem e que não podia. Mas por quê? Porque falou que não. E nós somos teimosos. Nós muitas vezes reclamamos das crianças, dos adolescentes, né, dos jovens. Mas nós também, quando fala não, aí que eu quero. É proibido, aí que eu quero. E é por isso que nós percebemos que Ezequiel, que nós acabamos de ler aí de 20 e 22, pois se pesar sua mão, não há quem possa suportar. Adão e Eva não suportaram. Adão e Eva viveram muitos anos sofrendo. E a esperança, porque esse mesma mão que bate é aquela que levanta, lembra-se?
Deus falou para Adão e Eva: eu vou mandar um Messias que vai sair do ventre da mulher e vai pisar e esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. E eles viveram a vida inteira nessa expectativa. A cada filho que nascia, essa esperança. Mas só muito tempo depois, vindo da raiz de Adão e de Davi, surge Jesus Cristo, Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. Para quê? Para nos salvar, para corrigir, para nos resgatar, para que pudéssemos entrar novamente no paraíso, só que agora no paraíso do reino celestial. Mas para isso é necessário que eu reconheça que Cristo é o Senhor da minha vida. Com seu amor, Deus sabe usar a força da sua mão para cuidar de nossas vidas, mas também age com força para vencer o mal. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, 22, fala sobre isso. O próprio Ezequiel declara que sentiu o peso da mão do Senhor ao dizer que a mão do Senhor, Deus, caiu sobre ele, ou melhor, sobre mim. Ezequiel 8:1. O que demonstra sentir algo pesado quando a mão do Senhor vinha sobre ele, mas isso era para saber sobre a força das mãos divinas que seguravam com amor. Por isso ele conseguia suportar. A mão do Senhor é pesada contra o mal, mas contra os filhos ela é pesada, mas ela também levanta. Portanto, meus amados irmãos, Ezequiel, no capítulo 33, versículo 22, diz: ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrisse-me a boca antes de pela manhã vir ter comigo tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. A vida do profeta Ezequiel foi marcada pela mão de Deus que o sustentou. Levantou o profeta e que protegeu, que livrou, que prometeu, que conduziu e que pesou. Sem a mão do Senhor, o profeta Ezequiel não seria ninguém. Mas com a mão do Senhor, ele se tornou um grande profeta. Por isso, não tinha medo de falar, pois sabia que ao dizer o que Deus mandava, logo sua mão agiria, cumprindo a sua palavra. Por isso, creia que a mão de Deus está sobre a sua vida. Creia que Deus pode te sustentar. Creia que você não vai estar fraco, porque Deus está com você. Ao mesmo tempo, esse Deus é que nos levanta nos momentos mais difíceis, quando nós caímos. É o Deus que nos protege de todo mal. É o Deus que nos livra dos mais terríveis perigos. Ele promete, e promete suas bênçãos sobre nossas vidas, e nos conduz a um caminho, e também, apesar, contra tudo que não for de Deus, porque esse Deus é o Deus que cuida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, e que nós possamos entender que devemos sempre estar nas mãos desse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Vamos colocar em pé e vamos encerrar com uma oração. Pai amoroso, graças te damos pela certeza que temos que estamos nas tuas mãos, que o Senhor é o Deus que nos sustenta, que nos levanta, que nos corrige, que nos protege, que a todo tempo está nos cercando com o seu amor, com a sua misericórdia, mas também com a sua graça. E é por isso, ó Pai, que neste momento que aqui estamos,
suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Nos dê a certeza de que somos cada vez mais e mais guiados e amparados pelo Senhor. Que nos dê uma semana abençoada debaixo da Tua graça e que nós possamos ser agradáveis aonde quer que estejamos, que nós possamos levar o Teu Evangelho àqueles que não Te conhecem e que nós possamos, ó Pai, declarar essa mensagem para muitas pessoas, para que elas possam perceber que depende do Senhor e que nada do que está acontecendo fugiu do controle das Tuas mãos. Pelo contrário, são as Tuas mãos que estão pesando sobre a humanidade para mostrar que o Teu Filho está voltando e que nós precisamos buscá-lo cada vez mais em espírito e em verdade. Tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria para levar o Teu Evangelho àqueles que não Te conhecem. Agora, Pai, nos dê um amor no descanso, um bom sono reparador e uma semana abençoada debaixo da Tua graça. É o que nós pedimos e é o que nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para toda a eternidade. Amém.